No coração do pensamento cristão, C.S. Lewis desafia-nos a olhar além das tradições e rituais para descobrir a essência da fé. Em Cristianismo Puro e Simples, ele propõe que a religião não é um conjunto de regras, mas um encontro com uma realidade maior, a existência de uma lei moral universal, que transcende culturas e épocas. Lewis observa que, mesmo em sociedades distintas, há um consenso sobre o certo e o errado, um senso inato de justiça, que não pode ser explicado apenas por evolução ou convenção. Essa lei, argumenta ele, aponta para um legislador, um criador cuja natureza moral está impressa na humanidade. Ao reconhecer essa lei moral, somos confrontados com nossa incapacidade de cumpri-la plenamente, revelando nossa necessidade de redenção. Aqui, Lewis aborda a natureza de Deus. Para ele, a ideia de um Deus pessoal, mas infinitamente além de nossa compreensão, é central. Ele rejeita visões reducionistas como ver Deus como uma força impessoal ou uma projeção humana e defende a Trindade como a resposta mais coerente à pergunta: como um Deus bom pode coexistir com um mundo cheio de sofrimento? A Trindade, segundo Lewis, não é um mistério inútil, mas a revelação de um Deus que existe em comunhão eterna. Pai, Filho e Espírito Santo são não três deuses, mas uma única essência em três pessoas, unidas por amor. Esse amor não é algo que Deus sente, mas o que Ele é. E é dessa fonte inesgotável que a criação emerge, refletindo o desejo divino de relacionamento. Mas como reconciliar um Deus santo com seres humanos que vivem em rebelião contra a lei moral? Lewis oferece uma resposta surpreendente. Ele rejeita a noção de que o sacrifício de Cristo foi uma transação legal para apaziguar a ira divina. Em vez disso, vê na morte e ressurreição de Jesus a manifestação máxima do amor de Deus. Cristo, sendo Deus encarnado, viveu a perfeição que a humanidade falha em alcançar. Morreu para assumir o peso do mal e ressuscitou para derrotar a morte. Para Lewis, isso é um milagre dentro do milagre. A divindade entrando na história para salvar o que estava perdido. A salvação, porém, não é automática. Exige aceitação, uma entrega total da vida a Cristo, permitindo que Ele transforme nosso coração. A fé, segundo Lewis, não é apenas crer em fatos, mas viver uma nova realidade. Ele compara a conversão a um transplante de coração. Não mudar alguns comportamentos, mas receber uma nova natureza. Isso implica um processo contínuo de crescimento, onde a graça de Deus trabalha em nós para produzir frutos como amor, alegria e paz. Lewis também aborda questões práticas: perdão, humildade, sexualidade, generosidade, mostrando que o cristianismo não reprime a alegria, mas a direciona para seu propósito verdadeiro. O cristianismo não existe para tornar homens bons, escreveu, mas para tornar homens vivos. No entanto, essa jornada é marcada por lutas. A fé exige combater o ego, depender da oração e confiar mesmo na escuridão. Lewis lembra que, embora a vitória já tenha sido conquistada na cruz, ainda precisamos lutar com todas as nossas forças. A vida cristã não é isenta de sofrimento, mas é transformada por significado. Cada dor, cada desafio, torna-se parte de um plano maior, onde até mesmo o mal é redimido. Lewis também explora a moralidade cristã em detalhes, destacando a diferença entre virtudes cardeais: prudência, temperança, justiça e fortaleza, e teologais: fé, esperança e caridade. Para ele, as virtudes cardeais são universais, acessíveis até mesmo a não cristãos, enquanto as teologais dependem da relação com Deus. A caridade, em especial, é vista como o núcleo do amor cristão, um amor incondicional que busca o bem do outro, mesmo à custa própria. Lewis adverte contra a confusão entre amor romântico e caridade, enfatizando que o verdadeiro amor cristão não depende de sentimentos, mas de escolhas deliberadas. Outro ponto central é a questão do pecado.
Lewis argumenta que o pecado não é apenas ações erradas, mas uma distorção do coração humano. O pecado original, segundo ele, é a arrogância à crença de que podemos viver sem Deus. Isso se manifesta em vícios como orgulho, ganância e luxúria, que corrompem nossa capacidade de amar. A cura, porém, está em reconhecer nossa dependência de Cristo, que oferece perdão e transformação. Lewis usa metáforas poderosas, como a ideia de que o pecado é um câncer espiritual, e Cristo é o médico que remove a doença, ainda que a cirurgia seja dolorosa. Sobre a relação entre fé e razão, Lewis defende que o cristianismo não é contrário à lógica, mas a complementa. Ele critica o relativismo moral, que nega verdades universais, e o ateísmo, que, segundo ele, falha em explicar a origem do universo e a existência da lei moral. Para Lewis, a razão é uma ferramenta dada por Deus para explorar a realidade, mas deve ser guiada pela humildade. A razão sozinha não pode nos salvar. Escreve: pois precisamos de graça para corrigir nosso entendimento distorcido pelo pecado. A obra também aborda temas como a oração, a esperança e a eternidade. Lewis vê a oração não como uma mera lista de pedidos, mas como um diálogo com Deus, onde aprendemos a sintonizar nossa vontade com a dele. A esperança cristã, por sua vez, não é otimismo ingênuo, mas confiança em promessas divinas, mesmo diante do sofrimento. Quanto à eternidade, Lewis sugere que o céu não é um destino vazio, mas uma plenitude de relacionamentos com Deus e com os outros, livres do mal e da morte. Em síntese, cristianismo puro e simples é um convite à simplicidade. Uma fé que não se perde em dogmas complicados, mas que se fundamenta na relação com um Deus que se revela, salva e transforma. Lewis nos lembra que o cristianismo não é uma teoria, mas uma experiência viva, um caminho de encontro com o amor que dá sentido à existência. Como ele mesmo conclui: você pode evadir-se por um tempo, você pode ter dúvidas, mas se continuar a busca, não encontrará apenas verdades, mas alguém que mudará sua vida para sempre.